Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós estamos estudando sobre os conflitos da vida. Estamos vendo no nosso primeiro tema o que é a vida, o sentido da vida, o propósito da vida, porque Deus nos criou. Nós já vimos que Deus nos criou para sermos eternos. Hoje nós vamos ver porque Deus nos criou, porque Deus criou o homem. Deus criou o homem para ser santo. Levítico capítulo 20, verso de número 26, a palavra do Senhor diz: Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levíticos 20, versículo 26. Mas o que significa a palavra ser santo? O que é ser santo? Ser santo é separado do mundo para Deus, separado do pecado para Deus, separado da corrupção para Deus, separado de tudo aquilo que nos leva para distante de Deus. Nós estamos separados de tudo isso, porque o nosso desejo é viver em paz com Deus, glorificar a Deus, adorá-lo por aquilo que Ele é, nosso Criador, nosso Senhor e nosso único e suficiente Salvador. Por isso que a palavra santo significa separado para o mundo, separado do mundo para Deus. Por quê? Por que nós temos que nos separar do mundo? Por que nós temos que nos separar do pecado? Por que nós temos que nos separar da corrupção do mundo? Justamente porque lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que imagem, que semelhança é essa? Imagem de santidade. Deus nos criou santo, puro, reto, para viver no relacionamento com Ele. Porque aonde Deus está, não há pecado. É por isso que quando Moisés viu a sarça ardendo em chamas e não se consumir, ele falou assim: eu vou lá para ver o que está acontecendo. E quando ele chega perto da sarça, Deus fala com ele: tire as sandálias dos pés, porque no lugar que você está é um lugar santo. Tirar as sandálias é santificar a vida, é purificar a vida, é purificar o corpo. Então, Deus é santo, e Ele quer que os seus filhos sejam santos, separados do mundo, separados do pecado, porque Ele nos criou para sermos santos. O pecado destruiu a santidade que Deus colocou em nós. Por isso, queridos, nós fomos criados para ser santos. Deus é santo. Levítico 19, verso 2. Por que Deus é santo? Deus fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ele declara que Ele é santo. Por isso que Ele nos criou para ser santo, para termos um relacionamento com Ele em santidade, em pureza, em retidão, em verdade, em espírito. E Deus procura os seus verdadeiros adoradores que adoram Ele em santidade, porque Ele é santo. Então, diante disso, nós vamos ver que Ele é santo. Deus é santo por quê? Porque Ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. A palavra distinto significa diferente, significa separado de todas as outras criaturas, porque essas criaturas estão mortas em seus delitos e pecados e precisam crer em Cristo Jesus para ter vida e voltar novamente a ser santo, e voltar novamente a ter santidade. E santidade será lá na glória, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, Eclesiastes capítulo 5, verso 2 diz: não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, nós estamos separados, distantes de Deus por causa do pecado.
E nós só vamos à presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele disse isso. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Então, ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. Isaías 6, de 1 a 3. Na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, estava distante, longe. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, para não ver a glória e a santidade de Deus. Com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que maravilha ver a santidade de Deus. E a resposta de Isaías foi essa: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e vi a glória de Deus. Ai de mim. Então, queridos, ele é absolutamente distinto, separado, distante, diferente do ser humano. E ele é exaltado sobre elas em infinita majestade. Mas também, queridos, ele é absolutamente distinto em todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. Porque Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, Deus ele fala assim: eu estou longe, mas aquele que está arrependido, com o coração abatido, contrito, sedento de perdão, sedento de santificar a sua vida, eu estarei lá para lavar e purificar a sua vida de todo pecado, por meio do sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. Então ele é santo, ele habita a eternidade, mas ele está com aquele que busca o perdão e a reconciliação com ele. E em segundo lugar, queridos, nós somos criados para ser santo e ele não tem qualquer comunhão com o pecado. Nele não há pecado e ele não habita onde tem pecado. E ele não tem nenhuma comunhão com o pecado. Ele ama o pecador arrependido, mas ele não ama o pecado. Nós temos que deixar o pecado para experimentar o grande amor de Deus. Jó, capítulo 34, verso 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade. Longe de Deus praticar ele o pecado. E do Todo-Poderoso o cometer injustiça. O Todo-Poderoso cometer pecado. Então, em Deus não há comunhão com o pecado. Ou você tem comunhão com Deus, ou você vive para o pecado. E Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão. Não podes contemplar. Por quê? Pois tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então Deus, ele não pode ver o mal, ele não pode ver a opressão, ele não pode contemplar a opressão. Mas nós, homens, toleramos os que procedem perfidamente, nos calamos quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Nós nos calamos quando vemos tudo errado. Não, nós temos que lutar contra o pecado, porque em Deus não há raiz, resquício de pecado. Nós fomos criados para ser santos, porque Deus, ele é santo. Então, diante disso, irmãos, nós vimos que Deus criou o homem, criado para ser santo. Ser santo é separado do mundo, separado do pecado. Por quê? Porque ele nos criou em santidade. E ele é santo e quer que nós sejamos santos.
E para sermos santos, nós temos que crer em Cristo Jesus para voltar à imagem e semelhança pela qual nós fomos criados. Deus é santo porque Ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. E segundo, porque Ele não tem qualquer comunhão com o pecado. Deus é santo e Ele quer que eu e que você também busque a santidade. E para buscar a santidade, nós vivemos um processo chamado santificação, que é deixar do pecado e vivermos para a glória de Deus. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Santifique a nossa vida, ó Pai, dia após dia, para realmente vivermos debaixo da tua graça, para a tua glória, para o teu louvor, hoje e para todo sempre. Abençoa-nos, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.